A representatividade se concretiza normalmente através de ação, adesão e participação dos representados. Mas a representatividade não implica só em organização de grupos buscando que seus interesses sejam representados e garantidos. Contudo, também em fatores como subjetividade e identidade dos grupos e indivíduos, e, sobretudo, parte da formação do que é um indivíduo que compõe esse grupo. Então, a representatividade pode ter pessoas na linha de frente que buscam inspirar e abrir caminho para mais e mais pessoas, mas também se trata da autoaceitação, de conhecer-se e não ter medo de ser quem você é, e que as características negras não sejam um elo fraco em você, mas sim a mais forte, que te ajude a entender e desenvolver quem você é. O exemplo claro de representatividade negra é o aumento de número de negros presentes em novelas e em outros lugares na mídia, como canais no YouTube e blogs. Contudo, vai além de mera representação. A forma que ocorre é muito decisiva também. Um exemplo é a quebra de estereótipos, fugindo de papéis como empregada e porteiros, por exemplo. O empoderamento é a capacidade das pessoas, tanto individualmente quanto em grupo, como uma classe ou uma raça, obterem conhecimentos e controle de suas próprias forças, para então buscar mudanças que são necessárias e lutar por uma vida melhor e tomar o poder de influência. O empoderamento negro é quando começam a lutar por seus direitos em um meio social buscando alcançar um espaço. Ocorre quando passam a ter poder de decisão em âmbitos sociais, econômicos ou políticos, como alcançar cargos altos e importantes ou entrar em faculdades em que há uma maioria branca. Também se trata de buscar por autonomia no processo para desenvolver suas próprias vidas e se esforçar para se livrar de suas próprias amarras sociais de opressão e de reconhecer sua própria relevância social. O quilombismo é um conceito criado por Abdias Nascimento, e dentro dele a gente vê a emancipação do negro em sua cultura e em sua história. E ele confronta narrativas coloniais do africano exótico e de todo o processo de aculturação que sofreu ao longo de anos. Processo esse que buscou acabar com toda a cultura trazida da África por pessoas negras, tornando ruim e muitas vezes criminalizando religiões, traços, cabelos e tradições. E sobre quilombismo, o conceito surgiu na década de 1940, significando uma questão de autonomia, de alteridade e autoria negra. E entre os anos 60 e 70, mais ou menos, o termo já passou a significar uma questão de resistência e de revolta. Foi mais ou menos onde o movimento panafricanista apresentou esse conceito. Uma forma política e social de construir uma sociedade no combate ao racismo, inspirada na experiência histórica dos quilombos brasileiros e na cultura das matrizes africanas. Quilombos eram onde os escravos se refugiavam quando fugiam de todo o abuso que sofriam por seus chamados donos. E não podemos deixar de falar de quilombos que ficaram muito importantes para a história, como o de Palmares, que além de uma grande duração, teve um número muito grande de habitantes, além de sua organização socioeconômica, que foi importantíssima para a duração desse quilombo. Alguns historiadores entenderam Palmares como uma federação e vários agrupamentos compostos de milhares de quilombolas, tornando-se o símbolo de resistência colonial contra a escravidão. Alguns quilombos que marcaram a história brasileira, sobretudo durante o século XVIII e XIX, foram o quilombo Quariterê, em Mato Grosso, conhecido pela liderança de Teresa de Benguela, o quilombo de Jabaquara, em São Paulo, o quilombo do Leblon, no Rio de Janeiro, e o quilombo do Maluguinho, em Pernambuco. A negritude como conceito é a reivindicação da identidade negra, que foi perdida durante anos de colonialismo. Aimé Césaire foi o criador do termo. Ele definiu como, abre aspas, a consciência de ser negro, o simples reconhecimento de um fato que implica na aceitação, responsabilizando-se pelo próprio destino do negro, de sua história, de sua alma. É a afirmação de uma identidade, de solidariedade, de lealdade a um conjunto de valores negros, fecha aspas. Ou seja,
É um termo que tem como conceito valorizar a identidade negra, buscando a união e o empoderamento. Termo esse que foi ressignificado, já que anteriormente no francês era utilizado para inferiorizar homens negros.